O programa tem finalidade de entretenimento e não se presta a realizar diagnóstico ou prescrever tratamento. Caso você se identifique com as questões tratadas no episódio, procure um profissional qualificado. Olá, você está no programa Desculpa o Transtorno, comigo, Tati Bernardi, e com ele, o Christian Dunker, escritor, psicanalista, professor, gente boa, pessoa maravilhosa, palmeirense, midiático para, sei lá, só para provocar haters. E hoje nós estamos com um caso de uma pessoa muito bacana que nos mandou um e-mail para o dotranstorno@gmail.com. Se você tem a sua neurose cotidiana, a sua loucurinha, você manda um e-mail pra gente. E aí também você que está aqui no meu canal de YouTube já se inscreve. E se você estiver escutando a gente pelo Spotify, entra depois no meu YouTube e se inscreve lá também. Pode ser no meu também. Pode ser no do Christian também, que o do Christian já tem 1 milhão. O meu tá precisando, precisa de divide. fôlego. Vamos dividir. E hoje nós estamos com o caso da fóbica com sapos. Olá, Christian e Tati. Estou em meio ao enfrentamento de uma fobia que me acompanha desde a infância. Tenho fobia de sapos. Pior que não é só de sapos, de todos os tipos e tamanhos, mas de todas as suas variações. Pererecas. Poxa, pererecas e rãs também. Uma vez vi uma salamandra no Instituto Butantan e, apesar do formato de lagarto, percebi que a cara assustada e a textura meio mole, meio gelada de anfíbio. Gente, eu já fui aqui, ó. De anfíbio geraria uma fobia se essa espécie fosse mais comum. Nunca gostei de sapos, que costumam surgir do nada. Ela tá caracterizando bem. Tá. Né? Das privadas, das sombras. Tá. Pô, amiga, tá pronto aqui. Das sombras do mato, escondidos nos cantos. Mas em algum momento, ainda na infância, isso se tornou uma fobia. O pior é que o medo que sinto parece irracional. Tem a ver mais com a feiura e a repulsa do que com algum risco real que esse animal oferece. Porque ele é quase sempre inofensivo para humanos. Muito bom. Sim. Olhar para o sapo já é insuportável, mesmo em fotos e vídeos, e a possibilidade de tocá-lo é algo que me aterroriza. Certa vez estava numa cachoeira e, num certo momento, vi que um sapo parou em cima do meu pé. Muito aleatório, não? Por sorte, meu pé estava anestesiado pela água gelada e não senti o toque, mas eu ouvi. Gritei, entrei em pânico e só queria correr. Depois, já longe, passei a tarde toda chorando. Toda vez que vou para qualquer lugar com água ou mato, fico em alerta e já vou avisando que tenho essa fobia, pois sei que se aparecer não vou me controlar. Tá. Minha única vontade é me afastar dele, não de matar ou algo do tipo. Isso até seria pior, por ser cruel e também mais nojento. Faço análise há 6 anos e tenho levado essa fobia, que aparece até em sonhos. No último, sonhei com rãs e minha analista, talvez inconscientemente, perguntou o que as rãs me faziam pensar. E ao ouvi-la, fiz uma associação com rãs. Sim. É do ramo, ela. É maravilhosa. Sim, o pequeno. Também encontrei uma curiosa associação. Meu animal mais temido é o sapo e meu animal mais adorado é o coelho. Os dois andam saltitando e têm olhos arregalados. Mas são opostos. Frio e quente, feio e bonito, pelado e peludo. É genial essa. És uma poeta dos seus sintomas. Odeio um e amo. Uma divisão bem maniqueísta e binária, eu sei. Já me perguntaram se pode ter a ver com engolir sapo, já que não lido bem com figuras autoritárias. Mas sinto que não é isso, nem é coisa de gente urbanoide. Porque vi infinitos sapos no sítio dos meus pais e na chácara de meus avós, onde ia sempre quando criança. Essa fobia de sapos é um saco. E penso que ela talvez me acompanhe sempre. Tenho 40 anos, mas queria que ela fosse menos intensa, já que sempre me sinto boba, mas perturbada quando cruzo com eles. Será que consigo sair dessa lama? Gente, ela é perfeita. Muitas metáforas, poesia. Assinado A Pequena Hannah.
Hanna. Genial, Hanna. Não, eu dei risada, falei que tá pronto, mas não tá pronto, não. E aí, tá? Mas é que é muito bom, né? Pena que ela não contou um pouco mais da vida sexual dela, porque, né? Ou contou, porque não contou nada da vida sexual, apesar de eu sentir que tem muita coisa aqui. Mas nessa observação você já está pegando uma coisa interessante, né? De como a fobia ela vai trazendo para o animal, para o objeto, né? Concentrando em torno dele toda uma história de vida, vamos dizer assim. Sim. A pessoa se conta a partir disso. Assim, ó, para mim, a principal coisa desse texto, apesar de 20 frases maravilhosas que dá para pensar, metáforas e tal, o principal para mim é quando ela diz que na infância dela, os sítios e fazendas da família tinha muito sapo. Isso para mim é a coisa principal, porque o que eu sinto lendo esse texto, na nossa brincadeira aqui, o meu papel, eu sou roteirista, eu crio personagens. Então, que personagem que eu criaria a partir dessa carta aqui, desse e-mail? A pré-adolescência é um momento em que a gente está ali a todo vapor com a nossa masturbação e descoberta do corpo. E com o pavor de que alguém da família descubra. Que veja, que salte do nada, que saia da privada, que apareça do meio do mato. Tanto esse desejo dessa sexualidade que surge do nada, ser criança, foi meio assim, eu era amalgamadíssima na minha mãe. Um dia eu botei a Barbie pra transar com o Bob ali, os dois pelados, era Ken, Bob, a minha namorava os dois. Sim. E eu lembro da minha mãe, da gente se olhar assim, quase um letreiro, acabou a infância, sabe? E é muito essa coisa meio que saltou do meio do mato, né? Sim. Se fosse um caso clínico, e eu acho que a tua ponto de partida é muito bom, o que você faria com essa observação? De que tem a ver a voz, a chácara do pai. Eu ia perguntar como era passar verão nesses sítios, como que era, quem que ia, como que é. O que mais aconteceu? O que mais aconteceu nessas viagens, nesses sítios e nessas casas e fazendas da família? Quem eram as pessoas que iam e o que vocês ficavam fazendo? Como era? Essa seria a minha primeira pergunta. Perfeito, Tati, porque isso leva a uma coisa que está faltando no relato. Ou seja, quando você se conta a partir do teu totem, né, do teu animal que te representa a ponto dela brincar com rana, né? Ela rana, medo de perereca, a coisa é meio molenga e úmida. Mas veja, ela não conta pra gente nenhuma relação. Nada, ela não fala de nenhuma relação. Como é que eu, enfim, amei, fui amada, Sim. meus pais, minhas mães, o trabalho, é uma apresentação monossintomática. Ela só fala do sapo, aí dá pra, né, aonde que a gente acha o sapo na vida dela é que seria a próxima pergunta, né? Exatamente, é possível que os outros da vida dela tenham versões sapais. Sapatas. Sapata. Então, não, calma, hold your horses. Eu acho que tem a ver com essas primeiras descobertas do corpo dela mesmo. Essa coisa que pode aparecer do nada, essa sexualidade que aparece do nada, a vontade de se masturbar quando a gente é pré-adolescente. Alguém vê, essa coisa que sai do meio do mato, da natureza. Tem muita frase aqui, né? Agora, mas eu não vejo nada aqui que diga... então é alguma coisa relacionada a ser lésbica, ou a estar travada para sexo, ou gostar de homem, ou gostar de mulher, ou... Não, eu só vejo que foi associado, que ela tem fobia de sapo, tá bem claro aqui. Assim como eu tenho de avião. Agora, o que o avião representa, o que o sapo representa, né? Porque... E no caso dela, porque se eu ver um avião parado ali, eu não sinto nada. Eu só tenho medo dele indo embora. Isso foi bem... E ela fala do sapo... Que aparece do nada. Que aparece do nada. Mas ela também tem a aflição de foto de sapo. Ela já deprime só com a foto do sapo. Isso é importante. Por exemplo, O Homem dos Lobos, que é um caso clássico do Freud, né? O menino tinha um pavor com lobos. Ele tinha escutado uma série de histórias contadas pelo avô em que o lobo tinha o seu rabo cortado. E daí ele faz uma ilação de que se
é possível cortar o rabo do lobo, é possível cortar outras partes dos corpos das pessoas. Uhum. E interpreta a partir disso a diferença entre os sexos. Né? A mulher é como se ela tivesse tido um rabo, um pênis, e alguém cortou. E o homem ainda não cortou, por isso ele sofre. Esse não é o Hans. Esse é o homem dos lobos. É, porque o Hans é o cavalo. Exatamente. Todos os, Mas ela traz o Hans, né? os grandes casos do Freud é o homem dos É o homem dos Hans. é o homem dos ratos, o homem dos lobos e o pequeno Hans, que é um cavalo. Que é É o meio de cavalo. É, né? tem bicho associado. Exatamente. Mas o que você acha de, pensando na tua hipótese, o meu animal mais adorado é o coelho. Os dois andam saltitando e têm olhos arregalados. Mas são opostos. Frio e quente, feio e bonito, pelado e peludo. Essa foi É sensacional. a melhor. É a melhor. É a melhor. Ela é perfeita, essa. E odeio e amo. Odeio e amo não combina aqui. Porque ela mesma tinha dito: eu não tenho motivo para odiar o sapo. Eu tenho medo do sapo. Eu tenho nojo do sapo. Mas ódio, não. Ela interpolou aqui uma virada à direita, vamos dizer assim, né? Mas o que você acha dessa duplicação o seio bom, o seio mal, o sapo bom, o sapo mal, o sapo e o coelho? O que você diria sobre o que a gente poderia encontrar nessa pessoa do ponto de vista intersubjetivo, ou seja, das suas relações sociais, amorosas e tal? O que eu penso é muito que esse sapo, ele tomou toda a culpa dos primeiros sentimentos, sensações e erotismo da vida dela. Ela associou tudo nele. Então, que é esse momento muito dúbio, né? Que as emoções estão ali muito... o que eu faço com essa sexualidade? Isso é sujo, mas eu não consigo parar de fazer. Isso é feio, mas... que é essa dúvida, isso é natural ou eu sou doente? Isso é, sabe? Que é esse começo em lidar com a sexualidade. Eu acho que foi... O sapo pegou a cara dessa dicotomia dela, assim. Pode ser, né? Isso seria reforçado pelo fato dela apresentar como uma fobia infantil. Né? E a fobia infantil é aquela primeiro sintoma que o sujeito consegue produzir. Em geral, ele muda para outro depois. Mas ela ficou com esse sintoma. Mas a coisa que mais pega aqui para mim é que ele aparece do nada. Isso para mim foi o que me pegou. Certo. E isso talvez, né, tem que ver com uma característica do evento traumático, né? Que aqui a gente não tem a menor ideia do que seja, mas intuindo, né? O trauma, ele acontece sempre antes que o sujeito esteja preparado. Portanto, tem um afeto que o envolve, que é surpresa, susto. Tudo que é realmente traumático é antes da hora. Não estava preparado. Veio de repente. Uma batida de carro, um assalto, uma doença, é algo que surge inesperadamente. Você está pegando um traço muito importante mesmo, né? E que tem que ver com muitas descobertas da sexualidade, né? Que a pessoa, de repente, né, se dá conta que aquilo está nela ou que aquilo veio do outro. Né? E ela foi se masturbar e ele tinha uma consistência meio sapa. De onde você está tirando o lance da masturbação? Porque mole e úmido. Ela fala que ele é mole, ele é úmido. Eu concordo contigo, mas eu iria pela textura, pelo toque. Pelo toque. Toque. O bicho é uma coisa que você toca e ele é meio nojento, meio úmido, tudo bem. E isso combina com o coelho. Porque o coelho é o quê? É também um bichinho que você gosta de tocar. Mas quando já tem pelo, virou adulta. É a vagina com pelo! É verdade! O coelho é a vagina adulta, Cris. Claro. Já está. Abri meu consultório. Realmente, né? Uma mais fria, outra mais quente, uma mais pelada, outra mais peluda. Tá. Você achou que eu fui bem nessa? Eu fui Foi bem. Realmente, essa foi muito bom. Agora, por que essa... Porque ela tem uma associatividade muito boa aqui, né? Tá fazendo análise. Por que esse sintoma não cede? E por que tanta gente tem fobia de sapo?
Que Tá. ele é um bicho de fobia, né? Eu tenho 3 amigas com fobia de sapo. Eu também acompanhei vários casos de fobia de lagartixa, sapo, répteis, né? E tem uma coisa no sapo que é uma fobia tipicamente feminina, né? Eu não me lembro de um homem com fobia a sapo. Meu ex-marido. Ah, é? Ele tinha isso. Por isso Bom. que é esse. Poupe-me os detalhes, poupe-me os detalhes. Mas o que Meu Deus. nesses casos foi assim proeminente é que as meninas, vamos dizer assim, elas tecem considerações sobre como é que funciona esse negócio, né? Que é um pênis, né? Como é que ele fica ereto, né? E daí elas descobrem que ele cospe uma coisa. E o sapo, ele reúne, né, a coisa da pele pegajosa, né, daquilo que de repente muda de forma, aparece, salta, né, quer dizer, e a língua dele, né, que é gosmenta, né, que cospe, que é uma interpretação muito comum que a menina faz do sexo com uma coisa nojenta. Sim. Né, uma sim. coisa... E o sapo, acho que como pode alguém gostar disso, né? Eu fui para masturbação, mas ele também pode ser uma metáfora para pênis também, né? Nesse aspecto. Exato. Até porque antes de ficar duro, exatamente, é meio engruvinhado, assim, meio aspecto de sapo, né? Uhum. Achei muito bom. Bom, mas tem um elemento aqui que a gente poderia na prática, né, desenvolver mais, né, é a ideia de que a perereca, a rã, tem uma série, Salamandra, né, tem um... Ela teve medo até de um, só porque ele parecia o sapo. Isso que eu ia falar do Homem dos Lobos, né? O Homem dos Lobos, ele não tinha só medo de lobo, ele tinha medo da imagem do lobo. A imagem num quadrinho, num desenho, a imagem num sonho, né? E isso é um outro traço distintivo de fobias infantis. Porque na criança tem todo um processo para ela aceitar, entender, separar o que são imagens, o que são símbolos e o que é o real, né? Então, como se aquilo que tem imagem, a princípio, é também real, né? Isso, em cima disso, se apoiam o fantasiar, o brincar, o criar mundos imaginários, né? Mas no começo, o estatuto mesmo da imagem é incerto e perigoso. Né? E ela ficou com isso. Em geral, a fobia, quando o sujeito vai ficando mais adulto, ela vai se restringindo ao bicho. Posso ver a imagem do bicho? Pode. Parece na televisão. Não gosto, mas eu não tenho reações fóbicas à imagem, né? Então, eu diria que... Lembra que os dois têm olhos arregalados? Tem uma coisa visual nessa história. Sim. Tem alguma coisa de ver o sapo, ver a rã, né? De talvez antecipar o pulo, né? E o que você acha? Uma coisa que, no caso dessa série, né, Salamandra, pererecas, rãs e assemelhados. Outra característica desse tipo de fobia infantil, onde você tem confusão, imagem, objeto, é que elas representam simultaneamente, né, as fobias paternas e as fobias de linhagem materna, da qual a gente já falou aqui no nosso programa, né? Então ele é um sapo macho e um sapo fêmea ao mesmo tempo. É um sapo basculante, né? E ela usa aqui, né? Ela fala uma divisão bimaniqueísta e binária. Eu sei, quando ela fala do sapo coelho, ela usa a palavra maniqueísta e binária. Mas se a gente fosse, né? E que mais sobre o sapo? Provavelmente ela diria assim: não, tem um lado do sapo que eu tenho pena dele, tem um lado do sapo que eu até poderia gostar, mas não dá ainda, né? Um lado do sapo que estaria ligado justamente ao desenvolvimento da sexualidade, e o outro, à repressão da sexualidade.
um lado de orientação mais, vamos dizer assim, materna e outro paterno. É que o outro lado do sapo é o coelho. É que isso eu acho que é posterior. Entendi. Eu acho que isso é um desdobramento posterior. Porque no começo, a atraência que os sapos têm está ligado ao imaginário, que é o sapo, como a borboleta, ele se transforma. Ele nasce girino, daí ele sai da água, daí ele vira um sapo. Né? Então isso captura a metáfora do crescer, tornar-se adulto, virar mulher, que eu acho que você pegou bem, né? Com a coisa da descoberta. Eu já fui longe aqui, um dos brinquedos preferidos de criança é aquela geleca. Tem alguma coisa com geleca na infância. Que acho que é uma grande medida tem a ver com assim o gozo, no sentido lacaniano do termo, né? Ou seja, de ser uma coisa nojenta e prazerosa. Suja, mas assim gostosa. Eu comprei, quando a minha filha era pequena, a gente comprou uma dessas gelecas que você tacava na parede. Sim. E ela ia descendo assim, ó. Uhum. E a minha filha ficava, ai, que nojo, que legal, joga de novo. Pá! Ai, eu não consegui isso, que demais, deixa eu mexer, não quero mexer, não quero, deixa eu mexer. É meio o sapo, talvez seja isso, assim. Porque ela que nem filme de terror. Não quero ver, mas vai em frente. Tem um certo fascínio pelo sapo. Ela parou para escrever uma carta maravilhosa. Ela é uma escritora. É uma homenagem ao sapo. Ela é uma ode ao sapo que ela faz. Sim. Uma homenagem à saparia. E é muito bom, não é coisa de gente urbanoide. Isso é muito... tem que ver com o sítio da infância. E ela usou um termo igual uma amiga minha que tem medo de sapo usa, que ela fala que o grande medo dela era... Isso é muito metáfora de começo de tesãozinho, assim, na adolescência. Que o maior pavor dela é que sentava a fazer xixi e um sapo podia pular de dentro da privada... para dentro dela, entendeu? Sim. E ela fala que é a mesma coisa que minha amiga falava. Eu ia pro sítio dos meus avós e o meu pavor era que tivesse um sapo na privada. Sim. Porque é muito essa coisa do... Assim, e que vai entrar, vai grudar, vai invadir, né? Tanto no sentido, assim... Puxa, o que será que acontece depois disso? Quanto no sentido de angústia. Agora, eu acho que para a gente finalizar, por que ela traz tanto o Hans? Vamos lembrar um pouco do Hans? O pequeno Hans, que ela diz aqui, né? Quando fala, e ao ouvi-la eu fiz uma associação com Hans. Sim, o pequeno. Eu também encontrei uma associação curiosa. Meu animal mais temido é o sapo. Mas só lembrar um pouco a gente do caso do menino Hans. O pequeno Hans é um menino, vamos dizer assim, muito, muito esperto, muito querido, muito inteligente e que se vê às voltas com o nascimento da irmã Hannah. Aliás, ela faz essa brincadeira, né? E começa a se perguntar por que a Hannah não tem o faz pipi, qual é a diferença entre meninos e meninas, por que meus pais fizeram uma Hannah, como é que a Hannah foi parar dentro da barriga da mãe. E isso tudo vai se desenvolvendo num contexto em que o pai faz muitas viagens, fica muito tempo fora. E daí ele começa a dormir com a mãe, se amigar com a mãe, ficar muito perto da mãe. E o pai, quando volta, ele começa a sentir um certo medo. Que o pai vai, o pai volta. E ele desenha o pai, e o pai tem um aspecto assim de um cavalo. E nesse contexto, nesse conjunto de complexos, né, de temores, de fantasias, ele desenvolve um primeiro sintoma, uma neurose infantil, que é o temor a cavalo. E daí essa fobia vai evoluindo para o cavalo que morde, mas tem o cavalo amigo, daí tem o cavalo que tem a carroça, daí tem o cavalo que faz a curva, e você vai vendo como o cavalo é uma grande metáfora, né? Para o pai que vem e volta, para o pai com a mãe, para a avó, para o sistema de circulação de trens em Viena, para o lugar da casa, para o cavalo, para o tamanho, tudo isso. Tá. Por que ela trouxe aqui para falar de sapo, né? Um bicho tão pequenininho. Mas ele pula e ela fica grande, ele cresce. É para parecer pequenininho no começo. Vai mexer com ele, mexe com ele para ver o que vai Ainda acontecer. tem aquela lenda. Eu não sou fóbica com sapo, mas eu, quando vejo, eu não vou lá mexer, não. Porque, que bonitinho, vai fazer carinho no sapo. Porque eu cresci com a minha mãe falando:
ele solta um veneno Olha lá. nas costas, Ele no solta o veneno. Ele solta o veneno. Não, se você, por acaso, na sua vida encontrar um sapo, não vai lá, minha filha. Isso. Porque a secreção dele é venenosa. Olha lá. Ele É cospe. tipo, minha filha, inicie sua vida sexual aos 58 anos. Exatamente. É isso aí. Foi. Então, Beleza. muito obrigada pela pequena Hannah que nos escreveu. Se você tem a sua neurose, mande e-mail para dotranstorno@gmail.com e se inscreve no meu canal de YouTube, que lá tem os programas do Desculpa o Transtorno, Tati Bernardi, e também se inscreve no canal do Christian. Essa pessoa. Ele tem O pequeno Duncan está precisando de mais seguidores. Obrigada, gente. Até o próximo programa. Tá bom. O Desculpa o Transtorno tem apresentação de Tati Bernardi e Christian Dunker, direção de Lucas Bulli, produção de Gerson Freitas, o Jack, fotografia de Marco Antônio D'Angelo, edição de vídeo de Rafael Garcia, edição de som de Gabriel Cabeça, técnica de áudio de Victor Presoto, trilha sonora e identidade visual da Zamunda Studio. É uma produção de Duke Studio, gravado no estúdio da Compass Colab.